dedicação. Fique por dentro do que acontece no seu bairro, cidade e região. Assista agora ao Jornal Cultura. Há 21 anos, levando informação com credibilidade e compromisso com o telespectador. TV Cultura Vale do Aço, a nossa televisão. Jornal Cultura. Apoio Vital Engenharia Ambiental. Começa agora o Jornal Cultura dessa segunda-feira, dia 20 de agosto. Começa amanhã o horário eleitoral gratuito em rádio e TV. Jornal Cultura inicia a série de entrevistas com candidatos a prefeitos das cidades do Vale do Aço. Hoje nossa entrevistada é a candidata à Prefeitura de Coronel Fabriciano, Rosângela Mendes. Polícia Militar Rodoviária propõe mudanças em trecho da BR-381 em Ipatinga. Funcionários da Justiça Federal fazem manifestação e ameaçam entrar em greve em Ipatinga. Essas e outras notícias agora no Jornal Cultura. Boa noite. Começa amanhã a veiculação da propaganda eleitoral gratuita, que segue até o dia 4 de outubro. Como todo o processo envolvendo o pleito, as inserções em rádio e TV possuem normas e punições em caso de descumprimento. A TV Cultura Vale do Aço, emissora geradora da propaganda gratuita no município de Ipatinga, ao lado da Rádio Vanguarda, promoverá também debates já na primeira semana do mês de setembro com candidatos do Vale do Aço. Nas ruas, a população opinou sobre o horário eleitoral gratuito. Você acredita que assistindo o horário eleitoral é a melhor forma de ajudar a escolher o candidato? É a melhor forma. Na verdade, está meio difícil a escolha, né? Porque é muita corrupção, muita sacanagem no meio político. Eu assisto muito pouco, muito pouco mesmo, só se tiver nada mesmo que me interessa do outro lado. Hoje há muitas informações através da informática, né, Facebook, Orkut, então não tem tanta necessidade. Debate eu já assisti, né, mas assim, programa normal assim eu não assisto não, só assisto mais a debates mesmo. O horário da propaganda eleitoral gratuita será exibida de segunda a sábado nos seguintes horários: de 13 às 13h30 e de 20h30 às 21 horas. Às segundas, quartas e sextas serão exibidos os horários eleitorais dos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Às terças e quintas serão exibidos os horários para os vereadores. Os funcionários da Justiça Federal de Ipatinga realizaram hoje à tarde na sede do órgão no bairro Canaã, em Ipatinga, uma mobilização. Os servidores reivindicam reposição salarial e ameaçam entrar em greve. A manifestação que aconteceu na sede da Justiça Federal contou com a presença de 56 servidores. Utilizando faixas e apitos, os funcionários que atualmente recebem um salário na faixa de R$ 2.600 pedem uma reposição salarial de 56%. Que, segundo o técnico judiciário da Justiça em Ipatinga, Felipe Melo, não é feito desde 2008. O nosso interesse é de que esse plano de cargos e salários ele seja incluso nas diretrizes da União, na proposta orçamentária a ser votada no final deste ano. Porque se nós passarmos mais um ano sem o nosso reajuste salarial, a nossa defasagem, que em 2009 já era de 56%, ela tende a chegar ao dobro, até o final da administração atual. Após a manifestação que durou cerca de 1h30, os servidores decidiram pela paralisação das atividades. A greve ela já é iminente aqui na subseção de Ipatinga, uma vez que Brasília já parou, Belo Horizonte, a maioria das varas federais, já parou em greve total, inclusive o nosso embrião, que é a subseção de Manhuaçu, que foi oriunda da divisão da competência jurisdicional de Ipatinga, já está em paralisação total, em trabalho de greve. A intenção é a greve, nós vamos começar com as paralisações. Em havendo uma resposta positiva do sindicato pela continuidade, nós vamos sim entrar de greve.
E você confere a seguir. Polícia Militar Rodoviária propõe mudanças em trecho da BR-381 em Ipatinga. Confira também. Secretário de Estado de Gestão Metropolitana e deputado federal Alexandre Silveira concede entrevista coletiva para falar sobre diversas questões a seu respeito, que, na sua visão, vêm sendo distorcidas por adversários políticos, a ponto de afetar a sua imagem política na região. Ficar a pé por falta de bateria é coisa do passado. Bateria é Suprema. Distribuidora autorizada Tudor. As baterias mais conceituadas estão na Suprema. Exija esta marca. Nas melhores oficinas do ramo, onde tem bateria, tem Suprema. Nesta marca, você pode confiar. Avenida Pedro Nolasco Ideal, 3821-1181. Você estudante, aproveite o desconto na passagem e adquira seu cartão estudante. Compareça à Autotrans portando documento de identidade, CPF, comprovante de matrícula e de residência. O estudante menor de 18 anos e não emancipado deverá ser acompanhado do representante legal, também com documento de identidade e CPF para assinatura do contrato. E para o primeiro cartão estudante, a foto será tirada na empresa. Informações em Ipatinga 3823-9190, em Coronel Fabriciano 3841-0957 e em Timóteo 3849-3263. Estudante, vai e volte de ônibus. Autotrans, colocando você em movimento. Hortifrutas Nobre, qualidade, bom atendimento e preço baixo. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. E mais, na Hortifrutas Nobre você encontra também produtos de mercearia. Aos sábados e domingos, costela de boi, porco e frango assado. Hortifrutas Nobre, o mais completo da cidade. Avenida Monteiro Lobato, 533, Cidade Nobre, Ipatinga. Teleentrega 3825-5784. O trecho da BR-381 na Avenida Pedro Linhares, em frente à estação ferroviária, no bairro Ferroviários, foi responsável no último ano por 7% de todos os acidentes registrados pela Polícia de Trânsito Rodoviário. Diante desse cenário, a Polícia Militar Rodoviária propõe mudanças no local. Quem passa pelo local percebe que o fluxo de veículos é intenso. Muitos motoristas não respeitam a sinalização e a velocidade permitida. E o resultado da imprudência gera acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária, somente em 2011, 7% dos acidentes aconteceram no trecho próximo à estação ferroviária. Então nós adotamos algumas medidas para que a gente reduzisse esses acidentes. Inicialmente nós passamos a fechar o retorno do bairro Ferroviários para o centro de Ipatinga, fazendo com que os motoristas retornassem no próximo retorno, evitando transpor a via naquele cruzamento. E à tarde, no horário de pico, contactamos com a Prefeitura, que através do Departamento de Trânsito fez uma gestão de colocar o semáforo funcionando no intermitente, na luz amarela, de 16 às 20 horas, de quarta, quinta e sexta-feiras, a fim de que o trânsito fluísse com mais tranquilidade. Essas medidas surtiram efeito. Nós tivemos, comparando os 7 primeiros meses de 2012 para 2011, uma redução de 16,84% dos acidentes naquele ponto. Para evitar o aumento no número de acidentes, a 12ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário propõe junto à Prefeitura de Ipatinga e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, uma adequação no trecho da BR-381. Entre as mudanças sugeridas, o pelotão de trânsito pede o fechamento do retorno em frente à estação ferroviária. Para o semáforo, pensamos na instalação de um semáforo conhecido como botoeira, aquele em que o pedestre, quando necessário, aciona para que permita a sua passagem, tendo em vista que ali o fluxo de pedestre não é grande. Então, a nosso ver, não haveria necessidade
de um semáforo como o que está instalado naquele local. Em relação ao retorno do bairro Ferroviário, nós entendemos que ele realmente deve ser fechado e o motorista e o condutor dos demais veículos passariam a retornar no próximo retorno. Com isso, não haveria necessidade de quem sai do bairro Ferroviário transpor a via para retornar ao centro de Ipatinga, evitando com certeza vários acidentes. O secretário de Estado de Gestão Metropolitana e deputado federal Alexandre Silveira convocou a imprensa para uma entrevista coletiva na tarde de hoje em Ipatinga, para, na versão dele, esclarecer diversas questões a seu respeito que, na sua visão, vêm sendo distorcidas por adversários políticos a ponto de afetar a sua imagem política no município. Segundo Alexandre, trata-se de colocar publicamente a verdade dos fatos relativos à sua conduta na vida pública, contrapondo diretamente os que estariam fazendo uma verdadeira campanha difamatória a seu respeito. Na oportunidade, Alexandre Silveira conversou abertamente sobre diversas questões polêmicas que envolvem a sua pessoa e que, segundo ele, vem sendo utilizada de forma difamatória e injuriosa por adversários políticos com o único intuito de desconstruir a sua carreira política. O deputado apresentou-se também como um ficha limpa através de diversas certidões negativas. Diante do volume de calúnias, difamações, injúrias implementadas num projeto de desconstrução da nossa imagem nos últimos anos em Ipatinga por aqueles que detiveram o poder durante muitos anos. É importante ressaltar que quando cheguei aqui há mais de 12 anos atrás, encontrava essa região praticamente um monopólio do Partido dos Trabalhadores. Tinham 4 deputados, todos 4 do PT. As 3 principais prefeituras eram comandadas pelo PT. E eu venho aqui dizer que a sociedade precisa saber aferir, e ela o sabe fazer, eu tenho certeza, mas o fará de forma mais criteriosa agora, a idoneidade e o julgamento daqueles que ela confia. E venho dizer que o primeiro critério para poder se aferir essa responsabilidade é o critério da boataria, que tenta se tornar versão, ou é o critério da ficha, das denúncias fundamentadas, julgadas pela Justiça, como acabei de apresentar, do ex-prefeito, que tem uma condenação criminal a 3 anos de detenção, junto com o seu ex-secretário de administração, Walter Teixeira, confirmada agora pelo Tribunal de Justiça, consequência de uma fraude à licitação. Isso está no site do Tribunal de Justiça, porque contratou de forma fraudulenta aquilo que desagou numa grande polêmica no último ano, que foi o plano diretor da cidade. O secretário de Estado de Gestão Metropolitana partiu para o ataque diretamente ao ex-prefeito Chico Ferramenta, principal articulador e cabo eleitoral de Cecília Ferramenta, que lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição de 7 de outubro próximo. Alexandre desafiou Ferramenta a provar que não possui problemas com a justiça comum e eleitoral. Se encontrarem comprovadamente uma vírgula sequer sobre a minha trajetória e conduta moral, eu renuncio ao meu mandato. Alexandre Silveira comentou também sobre as candidaturas à Prefeitura de Ipatinga, bem como a sua construção para a eleição do atual prefeito Robson Gomes. Apoiei o Robson, como mais de 74 mil eleitores apoiaram naquele momento. O índice de aprovação do governo ultrapassava 70%. Tanto é que ele teve a vitória acachapante de mais de 23 mil votos de dianteira com relação à adversária, Cecília. A partir daquele momento, quis o Robson, eleito legitimamente pelo povo de Ipatinga, repito. Eu fui lá e votei, tive um voto, ele teve mais de 74 mil. Quis ele ser dono dos seus próprios destinos. Naquele momento, pensei algumas vezes até ir a público. Faço aqui uma confidência. E deixar claro a minha contrariedade pelas poucas vezes que ele me ouviu com relação às suas atitudes. Registrava para ele, em diversos telefonemas, o meu sentimento de frustração pelas contínuas demissões de pessoas que, no seu mandato interino, prestaram um grande e relevante serviço à sociedade de Ipatinga, alguns quadros, inclusive do PT. Vocês lembram disso? Ângela Torres, Célia Pedrosa, secretária de Educação e secretária de Assistência Social, respectivamente. Mas a reflexão me levou a entender
de que depois de eleito e depois dessa longa estabilidade criada pela irresponsabilidade de alguém que disputou a eleição sem poder fazê-lo, que eu não deveria criar uma terceira instabilidade. Em nota, a coligação Pra Consertar de Novo reafirma sua disposição de manter a campanha eleitoral em alto nível, se preocupando em analisar o momento atual vivido pela cidade e apresentar suas propostas para recolocar Ipatinga nos trilhos do desenvolvimento. Cecília Ferramenta já teve seu registro deferido e não tem qualquer pendência que impeça sua candidatura. De acordo com a coordenação de campanha, as denúncias requentadas pelo secretário de Estado não trazem nada de novo. A cidade já tem conhecimento sobre os processos movidos pela oposição contra Chico Ferramenta. A coligação afirma que Cecília Ferramenta não vai debater qualquer assunto com apoiadores da candidata adversária. As propostas vão continuar sendo apresentadas e debatidas com a população de Ipatinga. E confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Vale do Aço. Sol com muitas nuvens durante o dia e a noite. Em Ipatinga, a temperatura varia entre 19 e 29 graus. Mínima de 17, máxima de 28 em Timóteo. Em Coronel Fabriciano, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Santana do Paraíso, a temperatura varia entre 17 e 27 graus. Em Belo Oriente, a temperatura fica entre 18 e 27 graus. E confira em instantes, o Jornal Cultura inicia a série de entrevistas com candidatos a prefeitos das cidades do Vale do Aço. Hoje a nossa entrevistada é a candidata à prefeitura de Coronel Fabriciano, Rosângela Mendes. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. O bairro Horto também tem grelhados tradição, mais de 100 variedades de pratos e picanha grelhada, num ambiente confortável. Restaurante Tradição Self-Service, Avenida Carlos Chagas, 294 no Cidade Nobre e agora no Centro Comercial do Horto. Aberto de segunda a domingo. Qualidade supervisionada pela nutricionista Gabriela Seixas. Uma tradição de pai para filho. Telefones 3821-3422 e 3822-3422. Farmácia é um estabelecimento diferente dos outros. Ao comprar qualquer produto, você tem a chance de experimentar, mas medicamentos não. Por isso, escolha muito bem. Na Central Farma, cumprimos rigorosamente os procedimentos, passamos por auditorias periodicamente e conquistamos o título de Farmácia Monitorada Sinan. Tudo isso para garantir a sua segurança. É por isso que a Central Farma é muito mais que farmácia. Vem aí a 21ª Semana dos Aposentados de Ipatinga, de 17 a 23 de setembro. Festa tradicional com participação de sócios e familiares em diversas atividades. 21ª Semana dos Aposentados de Ipatinga, de 17 a 23 de setembro. Uma realização da API. Informações no 3823-2700. Apoio Uzi Minas. A API, uma entidade administrada com visão de futuro. E o Jornal Cultura inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos das cidades do Vale do Aço. Cada entrevista terá duração de 7 minutos, com as mesmas perguntas que foram enviadas às respectivas assessorias. Nós recebemos hoje em nossos estúdios a candidata a prefeita de Coronel Fabriciano, Rosângela Mendes, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, candidata. É um prazer tê-la aqui no Jornal Cultura. Falando um pouco sobre a saúde pública do Vale do Aço em si, já é um problema, especialmente em Coronel Fabriciano, candidata. O que a senhora pretende fazer para amenizar essa situação caso seja eleita? Rodrigo, o problema da saúde pública não é só em Coronel Fabriciano, mas é um problema do Brasil como um todo. Mas Coronel Fabriciano saiu na frente, principalmente com relação ao Hospital Siderúrgica. É do conhecimento de todos, do fechamento do Hospital Siderúrgica. Mas nós entramos na Justiça e conseguimos reverter essa situação. O Estado comprou o Hospital Siderúrgica e hoje é da responsabilidade do Estado.
Então, a São Camilo está sob a direção do Hospital Siderúrgica e ele agora vai fazer um atendimento com 100% SUS. Então, uma vitória para nós. E além desse atendimento do Hospital Siderúrgica, totalmente gratuito, nós ainda estamos investindo muito e vamos continuar investindo na atenção básica, como nós temos feito, principalmente ampliando ainda mais o programa da saúde da família, porque é um programa que vai dar atenção diretamente às comunidades e ainda mais com a entrega de remédios, com a farmácia mais fácil, com a ampliação das unidades de saúde, com os prédios públicos, enfim, fazendo o tratamento com os remédios básicos, tratando da tuberculose, da AIDS, de dengue, enfim, fazendo essa atenção básica que é de responsabilidade do município. Enfim, nós vamos continuar avançando cada vez mais na saúde para que atendamos bem os nossos munícipes em Coronel Fabriciano. Agora, candidato, com relação às obras de infraestrutura a serem realizadas em Coronel Fabriciano, o que o senhor acha que é possível fazer dentro do seu mandato, caso seja eleita? Olha, Coronel Fabriciano nunca teve tanta obra de infraestrutura como tivemos durante esse período, esse mandato, tanto com o recurso próprio quanto o recurso do governo federal e estadual. E são obras de infraestrutura que vieram para melhorar as condições de Coronel Fabriciano. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o fim das enchentes do Caladinho, a Morada do Vale, enfim, obras ali no Caladinho que vieram para resolver aquelas situações e dar dignidade às pessoas. E a gente vai dar sequência a todo esse trabalho de infraestrutura. Podemos citar as partes altas hoje em Coronel Fabriciano, porque Coronel Fabriciano é uma cidade que não foi planejada. Então, o nosso projeto é dar sequência a todo esse trabalho. Podemos citar também o Parque Linear, que é uma obra que vai resolver os problemas todos que nós temos ali na Bacia do Caladão, resolvendo o problema das enchentes no Melo Viana, melhorando o trânsito, enfim, dando uma condição de vida, uma qualidade de vida para todo o povo fabricianense, principalmente naquela região do Melo Viana. Agora, candidato, falando de trânsito, a senhora pretende manter ou instalar novos radares como instrumento de gestão do trânsito do município de Coronel Fabriciano? Olha, diante de um estudo muito sério que nós fizemos em Coronel Fabriciano, a gente vê a necessidade de manter os radares. Então, a gente vai permanecer com esses radares, porque a gente sabe que a nossa responsabilidade, o nosso compromisso é cuidar da vida das pessoas. E isso só é possível com esses redutores de velocidade. Então, a gente tem a seguinte política: nós preferimos perder, às vezes, um voto do que perder uma vida. Então, nós vamos continuar, sim, humanizando o trânsito, fazendo com que as pessoas se eduquem cada dia mais e a gente cuide da vida das pessoas, porque nós todos somos motoristas, mas todos nós somos pedestres. Agora, falando também com relação à geração de emprego e renda, quais são os seus planos para atender essa demanda, candidata? Olha, nós queremos, hoje Coronel Fabriciano é a cidade que mais gera emprego aqui na região metropolitana, e nós vamos continuar fazendo com que continue tudo isso acontecendo, fazendo com que Fabriciano seja uma cidade boa para se viver, uma cidade onde as pessoas tenham condições dignas de morar. E ainda mais um outro grande investimento que nós estamos fazendo na criação do Distrito Industrial 2, que é o maior investimento nosso em Coronel Fabriciano. E, na verdade, nós estamos hoje incentivando e vamos continuar incentivando toda empresa que quiser vir para Coronel Fabriciano, desde que esteja gerando emprego, renda e que esteja cuidando do meio ambiente. Então, essa é nosso desejo e é isso que nós vamos continuar fazendo em Coronel Fabriciano. Agora, candidata, a partir de agora, a senhora tem um espaço aberto para fazer outras considerações que julgarem importantes para o seu eleitorado de Coronel Fabriciano. Então, o espaço da TV Cultura está aberto para a senhora. Sim. Olha, nós falamos da infraestrutura. Nosso projeto é continuar
fazendo essas obras de infraestrutura em Coronel Fabriciano. Nós temos que dar sequência no nosso trabalho. Projeto tem que ter sequência. E eu conheço muito bem o que realmente Fabriciano precisa. E a gente conhece a necessidade das partes altas, das pessoas que estão nas encostas. Então, nós precisamos de dar continuidade para que as pessoas vivam com dignidade. E tanto também nas políticas públicas sociais, como na educação, na saúde, na assistência social, no esporte, no lazer, nós vamos ampliar cada vez mais. E como diz o nosso presidente Lula, mais do que ser competente e ter experiência, que isso é muito importante, a gente tem que gostar das pessoas e amar o lugar onde a gente vive. Eu acho que esse gostar da cidade, isso é algo que eu tenho com o Fabriciano, essa afinidade que eu tenho com a minha cidade é muito grande e isso vai fazer com que eu faça muito mais e melhor para a minha cidade, para que continue avançando e continuando cada vez melhor para se viver. Obrigado, candidata Rosângela Mendes, Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de Coronel Fabriciano. E lembrando aos nossos telespectadores que começa hoje uma série de entrevistas com candidatos do Vale do Aço aqui no Jornal Cultura. Eleições 2012 é aqui na TV Cultura Vale do Aço. E confira agora as ofertas de emprego para o Vale do Aço. No Cine Sindipa tem uma vaga para eletricista de automóveis, experiência de 6 meses em carteira e o candidato deve morar em Ipatinga. Uma vaga para lanterneiro, experiência de 6 meses em carteira e morar em Ipatinga. Uma vaga para pintor de automóveis, experiência de 6 meses em carteira e o candidato também deve morar em Ipatinga. 2 vagas para caldeireiro, experiência de 6 meses em carteira e morar em Ipatinga. Uma vaga para bombeiro hidráulico, experiência de 6 meses e morar em Ipatinga. Uma vaga para ajudante de serralheiro, experiência de 6 meses e o candidato deve morar na cidade de Coronel Fabriciano. 10 vagas para ajudante de ferrovia, experiência de 6 meses em carteira. Os candidatos devem morar na cidade de Ipatinga. 2 vagas para cozinheira, experiência de 6 meses em carteira e os candidatos devem morar na cidade de Ipatinga. Mais informações pelo telefone 3829-6646 ou pelo endereço Avenida Fernando de Noronha, número 90, no bairro Bom Retiro, em Ipatinga. E lembrando que você pode enviar sugestões de matérias e vídeos de fatos de interesse da sociedade para o nosso site, que é tvculturavaledoaço.com.br. E o nosso telefone também, você pode estar ligando e dando sugestões de matérias, que é o 3828-9000. Nós vamos ficando por aqui, para você uma boa noite e até amanhã.